Quando a gente fala de backup, a gente tem que considerar dois aspectos importantes, né? O que a gente está backupando e, a partir daí, a periodicidade que a gente vai backupear os dados, certo? Então, a gente tem basicamente dois tipos de dados, quer dizer, os dados de sistema, quer dizer, o sistema operacional com os seus aplicativos, para que a gente possa recuperar o computador de uma falha, né? Então, você tem a recuperação do sistema operacional e você tem os seus dados, né, pessoais, né? Em que você tem que guardar, às vezes, por uma questão de versionamento, né, do dado, né? Então, a gente precisa definir duas estratégias diferentes para isso, né? Então, o sistema operacional, por exemplo, garanto que é uma coisa que a maioria de vocês não se preocupa muito. Confia naquilo que está configurado por padrão ou confia na recuperação de fábrica do computador. E, às vezes, não está pensando no fato de que, se você tem um problema no seu sistema operacional, às vezes, quase frequentemente pela lei de Murphy, isso vai acontecer na pior hora, né? E a capacidade de você recuperar o seu computador com a capacidade operacional dele é fundamental. Então, é importante que você tenha o backup, o ponto de recuperação ou o backup do seu computador para efeito de recuperação pronto, né? E quando você faz isso, né? Ou você estabelece um padrão, você precisa fazer isso todo dia? Não, porque não é todo dia que a gente está fazendo alteração no nosso sistema operacional. Não é todo dia que a gente está atualizando o driver, não é todo dia que a gente está atualizando o sistema, né? Então, é importante que a gente faça o backup sempre que a gente instala uma ferramenta nova, né? Ou que a gente tenha feito uma atualização importante do sistema operacional, né? Ou você ativar uma periodicidade de um semanal, mensal, para fazer esse backup, certo? Já o backup dos dados, né? A gente precisa procurar fazer, né? Com uma frequência maior, porque em geral os seus dados toda hora, né? Você está atualizando os dados, principalmente quando você estiver fazendo um trabalho importante, né? E, e procurar guardar, né, as versões desses dados. Então, mesmo que a gente guarde na nuvem, né, o ideal é que, com uma certa periodicidade, também você faça um backup, porque às vezes você precisa do dado e a nuvem está fora, você não tem aquele dado naquele instante, então é importante que você tenha isso importante. E quando você está falando de uma empresa, né, e aí às vezes você tem um serviço você adquire, né, um software de backup, que a gente está falando de backupear dados de todos os usuários e às vezes tendo regras, né? Então, por exemplo, numa empresa, normalmente qual é a recomendação? É a gente, todos os dados importantes, aqueles dados que são dados de trabalho, né, devem estar aonde? No servidor. E aí você vai fazer o backup da onde? De quem? Do servidor, tá certo? Nem sempre você faz backup das estações de trabalho, a não ser daquelas que são muito, muito importantes, das estações de trabalho dos diretores, etc. Né? Hoje a gente tem a questão do sincronismo aí, tá? O João Pedro disse aí, né?
o Windows fica sincronizado aí com o OneDrive, né? E todos ficam sincronizados. Eu também. Eu tenho aqui uma ferramenta, porque como eu uso o Google Drive, né? E eu uso, tem essa minha máquina aqui, eu tenho tanto o Windows quanto o Linux, tem outras máquinas, no outro trabalho eu tenho o Windows, e como eu preciso, às vezes eu sempre estou na mesma máquina o tempo todo para fazer as coisas, e nem sempre a internet tá disponível, eu tenho uma ferramenta chamada InSync, né, onde eu sincronizo o Google Drive em três máquinas, principalmente as minhas máquinas de trabalho, né? A que eu uso na faculdade, a que eu tenho em casa e a que eu tenho no outro trabalho. Ficam sincronizados, tá? Porque eu acho que seria importante, né? Além da nuvem, você ter um backup físico, né? A gente tem algumas histórias aí importantes. Coisa relacionada com backup, que é importante também, é o seguinte: às vezes a gente faz o backup dos dados, não é? E esquece dos programas que geraram aquele dado. Então, para a gente pessoalmente, isso não é um problema muito sério, né? Porque a gente usa Excel, usa o Word. Então, quando a gente gera uma planilha no Excel, sei lá, no Excel 2008, provavelmente essa planilha, né, vai ser lida pelo Excel mais novo, 2013, 2015, que versão que está o 365. Isso normalmente acontece. Mas, por exemplo, às vezes numa empresa, você tem a folha de pagamento é feita por um software X qualquer. E aí, toda a folha de pagamento é feita nesse software. E você tem lá os arquivos de backup, você faz o backup está feito e tal. Aí passam-se 5 anos, a empresa troca lá o software de backup, ou troca o software que calcula a folha de pagamento, você tem um outro software de folha de pagamento, você vai e grava esse software da folha de pagamento. Aí passa mais 5 anos, você tem outro software. E aí, num determinado momento, por conta de uma ação judicial, alguma coisa desse tipo, você precisa pegar o relatório de pagamentos de um determinado funcionário que foi feito há 8 anos atrás, naquela primeira ferramenta que você tinha. Aí você tem os dados muito bonitinhos lá e tal. Então, agora, como é que a gente vai extrair o relatório do cara? Você fez o backup dos dados e não tem o backup do software, não tem o software, a versão do software que você tinha para ler aquela folha de pagamento, certo? Então, é uma coisa complicada que eu já vi muita empresa ter esse problema, certo? Isso por exemplo, é uma das formas que as máquinas virtuais vêm ajudando, porque antes você tinha que manter um servidor físico, às vezes, com aquela versão do software, para poder atender uma máquina antiga, difícil de ter peça. Hoje você consegue, com a questão da virtualização, inclusive, manter esse ambiente, né, para que você possa usar dados importantes, antigos, recuperar dados, de recuperar backup de dados antigos para poder ler, certo? Então, backup é uma disciplina, vamos dizer assim, da informática, que às vezes a gente passa despercebido, né? O brasileiro não é muito lidado à segurança, né? A gente não cuida muito, a gente acha que a gente tem uma terra que provê tudo, né? E que tudo vai ser provido. Então a gente não cuida muito disso. Então isso
acontece muito com essa questão de backup. Então, isso é um ramo, tem gente que vive disso. Tem profissionais de informática, existem certificações específicas com isso, e onde o pessoal trabalha exclusivamente, né, nessa área de backup. Então, é uma coisa que eu queria levantar aí com vocês. A gente aqui, obviamente, depois em outras disciplinas, vocês vão ver aspectos de backup um pouco mais profundos, né? Tipos de backup, backup completo, incremental, diferencial, esse tipo de coisa. Depois eu ver se eu posto um texto aí sobre backup, tipos de backup para vocês olharem, né? Estratégias de backup, que é importante. Mas é uma coisa que é preciso dar atenção. Vocês agora, como professor de TI que estão se formando, precisam estar atentos a essa questão de backup, porque ela é extremamente importante para os clientes ou para os usuários de vocês, tá certo? Depois vejam o vídeo aí direitinho aí do coisa, fica a dica lá que todo vídeo que está em inglês tem a transcrição dele em português. Então, antes de ver o vídeo em inglês, dá uma lidinha na transcrição para vocês poderem entender melhor, quem não tem muito bom da língua, né? Entender melhor aí a questão da, dos vídeos, certo? E aí, quem teve dificuldade aí, também falando da questão dos laboratórios, aí eu sei que teve gente que teve dificuldade aí na instalação. Então, quem está tendo dificuldade na instalação, tá, Tainá falando aí, Tainá entrou acho que de volta aí, está tendo problema na instalação, grava o vídeo até iniciar, né? Faz todo o processo lá, insere, pega a máquina, insere o disco, define lá as características da máquina, insere o disco virtual no HD, né? A imagem no HD, inicia o processo e pode parar. Quem está dando problema na instalação, para aí, posta o vídeo até aí, tá certo? Os outros exercícios é, podem ser feitos na sua própria máquina, tá certo? Não precisa fazer na VM. Quem tem o Windows 7 faz no Windows 7, quem tem o 8 faz no 8, quem tem o 10 faz no 10, não tem problema, tá certo? O laboratório é um pouco diferente, você vai ter que adaptar, mas a ferramenta tá lá. O importante é mexer na ferramenta, né? Independente do sistema operacional, certo? Em geral, o mercado corporativo ainda tem gente que tem o Windows 7 ainda, tem empresa que tem o Windows 7, já não deveria ter mais, porque o suporte ao Windows 7 foi encerrado pela Microsoft, né? Então, vocês têm uma, uma, uma ferramenta que não tem mais atualização, certo? Alguém quer colocar alguma coisa a respeito de backup aí? Peraí, o Loriano colocou aqui alguma coisa, deixa eu dar uma lida aqui. Ok, o Loriano está falando aí de um exame. Eu vou, assim que a gente terminar fechar a sessão 7, que é o que compõe, né, o primeiro ciclo de avaliação, eu vou abrir aí uma semana para todo mundo fazer os exames que não conseguiu fazer, tá certo? O exame 6, o Juliano, está disponível até semana que vem. Deixa eu ver aqui que eu já habilitei ele. Peraí.
Aqui o meu é diferente, né? Mas estamos aqui, ó. Tá até 31 às 11h30, ó. Ok? Então, o exame do capítulo 6 está habilitado até dia 31/3, às 11h30 da manhã, ok? Então, não precisa necessariamente fazer hoje. Agora, a partir da semana que vem, provavelmente a gente vai estar disponibilizando o exame no próprio dia. Quer dizer, no capítulo 7, eu não sei porque talvez a gente demore um pouquinho mais para fazer o capítulo 7. O capítulo 7 é muito importante, talvez a gente trabalhe ele em duas semanas. Eu vou dar uma olhada no programa, porque isso ver se a gente tem tempo e talvez isso implique da gente fazer 2 capítulos juntos no futuro e tal, ok? Mas a gente vai ver. Então, talvez o do 7 talvez não seja na semana que vem, mas a gente voltar a habilitar mesmo aqui no ambiente, mesmo no online aqui, habilitar o capítulo, o exame no dia, tá certo? Talvez não na semana que vem, mas vai depender de como a gente trabalhar o capítulo 7, tá certo? E a partir da semana que vem, a gente, voltando a lembrar aqui, a gente vai dar presença. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, a mesma coisa que faço em sala de aula. No finalzinho, a gente registra aqui quem compareceu, né? Faço a chamada aqui online. Abro aqui e a gente vai fazer a chamada online, certo? Aí eu chamo, vocês levantam a mão aí, quem está presente, eu vejo aqui e vou lançando a presença, tá certo? Deixa eu ver aqui. Fala, Luiz. Só para mostrar a presença. Ah, ok. Isso aí, é o que a gente vai fazer na semana que vem. Eu chamo e aí cada um aperta aí o seu levantar a mão aí, eu fico sabendo quem confirmo, né, que a pessoa está aí e, e dou a presença. Ok? Vai funcionar legal. Tão bem quanto no presencial, né? Certo? E aí, nesse finalzinho aí, eu queria saber de vocês aí, como é que vocês viram essa aula, o que vocês acharam? É importante, porque a gente não sabe quanto tempo a gente, espero que seja muito pouco, né? Mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse esquema, certo? E se vocês quiserem, inclusive, falar, tá certo? Está disponível aí o microfone, não sei quem está com o microfone, mas também, tanto Aqui também faz ela aí. não travou nem nada. Oi, é o Luiz falando, né? Aqui também ela foi boa e não travou. Ah, legal. Deu para assistir bem, Tainá? Legal, pena que eu não esqueci de gravar, né, pô? Dei bobeira aqui, mas não tem problema. Eu vou dar essa mesma aula para o pessoal da noite, tá certo? O pessoal queria saber isso. Quem está vendo pelo celular viu legal, né?
Não entendi, Sig. Você falou o que é que foi divulgado? Como assim? Do ministro? Que ministro? Você falou aí que a live do ministro. Que ministro? Não estou entendendo aí. O Micael viu pelo celular também, né? Ah, do ministro da Educação. A verdade é que a gente não sabe. Pois é, até o dia 30 é o que está definido. Então, até o dia 30, quer dizer, está todo mundo em casa, mas dependendo dos números aí da pandemia, existe a possibilidade grande aí de esse negócio ficar até 30 de abril. Então, pois é, disso ser estendido até o dia 30 de abril. Então, vamos ter bastante aulas por aqui, então é importante que a gente use os recursos aqui da melhor forma possível, certo? Eu na Juliana está dizendo que é difícil aí, é difícil ficar em casa, é difícil assistir a aula. O que, Juliana? Ah, ficar em casa é difícil. Isso é uma. Os dois. Vai depender um pouquinho, né, do recurso que cada um tem aí disponível para a internet, né? A gente tem feito 10 e terminais 11. Pô, mas aí nós estamos aqui já desde 8, já são 11 horas, e ainda tem coisa para fazer. A gente pode até combinar, olha só, como a gente está em casa, né? Eu mantive o horário da aula presencial, que é 8 horas, tá certo? A gente pode combinar, se vocês quiserem, começar a aula às 8h50, igual o horário das outras aulas de vocês, certo? Mas a gente tem uma dificuldade aí, a gente tem que ficar atento, a gente pode até começar isso, eu marco às 8h50, mas vocês, como eu falei na aula presencial aí, vocês sabem que eu tenho uma atividade, né? E que hoje, nessa terça-feira, eu não estou escalado, então a gente poderia até ter feito. Então, se na próxima terça-feira eu não estiver escalado para trabalhar, na parte da tarde, a gente pode deixar ela para 8h50, tá? Então, quando eu programar a próxima aula, a próxima videoaula, eu vou botar lá o horário, vou botar o link, tá certo? A gente começa às 8h50. Por mim não tem problema nenhum, uma vez que a gente está em casa e tal, pode ser 8h50. Tá? Nesse período aqui não tem problema nenhum. Se é melhor para vocês, é melhor para mim também. Mas pode ser que eventualmente um dia isso não seja possível, porque eu 11h30 tenho que sair de casa, eventualmente posso ter que sair de casa para ir lá atender lá o outro trabalho, ok? A terça-feira. Assim como como eu dou aula à noite também, como lá no outro trabalho, eu tenho que, 5h30, tenho que sair, 5h30, 6 horas, para poder, 7 horas, estar iniciando aqui a aula do pessoal de sistema operacional, ok? Ok, estou disponível no e-mail, estou disponível aqui no AVA também no fórum, tá? Aproveitando que a gente está aqui, vamos falar um pouquinho, né? A gente aqui no AVA, vocês têm dois fóruns, tá? O fórum de discussão, que é para vocês usarem entre vocês, tá certo?
Eu vou aqui me inscrever, vocês têm que fazer a mesma coisa. Tem aqui o fórum Fale com o Professor. Eu deixei para me inscrever hoje exatamente para vocês verem. Tá aqui, foi até bom ter falado, estou inscrito. Quando você está inscrito no fórum, sempre que há uma mensagem no fórum, vocês podem usar. Além do fórum lá na academia, vocês têm o fórum aqui no ambiente do AVA, né, que vocês podem usar. Eu recomendo que vocês usem aqui, porque vocês vão ter esse mesmo ambiente em outras disciplinas, então podem tirar dúvidas, se ajudarem aí na questão dos, dos exercícios, é muito importante, tá certo? Eu vou criar aqui uma linha de discussão, tá certo? Vou botar aqui fórum de dúvidas. Vou botar só dúvidas, né? Uhum. Criei aí, tá certo? Um fórum de dúvidas, uma linha de discussão. É só ir respondendo essa questão aí. Se quiserem criar uma linha de discussão por uma dúvida específica, vocês também podem, certo? E aqui no Fale com o Professor, acho que eu criei no cara errado. Deixa eu mover lá, deixa eu fazer aqui. Então aí, ó, tem aí o fórum de discussão e o Fale com o Professor. Então, sempre que vocês tiverem aí alguma coisa, alguma dúvida específica comigo e tal, postem aqui. Quando for uma dúvida geral aí para vocês discutirem, postem aqui. Procurem se ajudar, né? E a gente vai colocando aqui, tanto na área de materiais complementares, né? Ou aqui em materiais de aula, tá certo? Eu vou dar uma reorganizada nisso aqui para ficar mais. Senão, daqui a pouco a gente está com isso aqui muito difícil. Eu vou fazer como fiz aqui nas atividades online, vou separar por unidade e tal, e vou colocando aí, tá certo? Então, eu gravei a segunda parte aí do. Isso, ok. Eu vou avisando, eu vou colocar nos avisos aqui, né? Vocês vão receber sempre que, como foi nessa webconferência, sempre que tiver alguma coisa relevante, a outra próxima webconferência, quando tiver marcada, eu vou colocar aqui nos avisos e coloco o horário aí para vocês saberem, tá certo? Sempre que eu crio um aviso aqui, vocês ficam sabendo, ok? Então eu vou avisando, né? Vou colocando isso para vocês. Pois é, a aula de hoje, o que aconteceu, Micael? Eu esqueci de iniciar a gravação no início da aula, tá? A segunda metade eu até gravei, mas a apresentação que eu fiz toda eu esqueci de gravar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa mesma aula amanhã à noite para a turma da noite. E aí vou postar a aula deles para vocês aí. Assim que terminar lá, eu posto, ok? Então eu
vou postar a aula de vocês, essa aula lá. Então, em termos de slide lá, da apresentação, não vai mudar nada, ok? Então, a segunda parte eu já posto aí, onde tem as dúvidas, a conversa da gente sobre backup, essas coisas eu posto daqui a pouco, assim que tiver lá disponível, eu posto, tá? E aí a apresentação, assim que eu fizer a apresentação para o pessoal da noite, né? Eu coloco a apresentação deles lá. E aí, a partir da semana que vem, que eu não vou esquecer mais de fazer isso, eu vou postar sempre a aula de vocês para eles e a aula deles para vocês, porque sempre surgem coisas diferentes, né? Dúvidas diferentes, perguntas diferentes. Então, eu vou sempre estar postando as duas aulas disponíveis aí para vocês, tá certo? Podem sim, Micael. Os exercícios estão lá, eu não pus data final de entrega, tá? Todos os laboratórios podem ser feitos e entregues ainda, tá certo? Não tem problema, não. Está lá disponível para vocês fazerem quando puderem, né? Eu fiz isso na semana passada, a gente fez muito correndo, porque a gente estava preparando o ambiente para poder entrar online, foi uma correria danada lá, isso tem dado trabalho, a gente também tem se reunido todo dia, hoje de tarde vai ter uma reunião, todos os professores, a gente está trocando para caramba, um ajudando o outro, estamos trabalhando, interagindo bastante para que a gente consiga, né, resolver todos os problemas de vocês e dar o melhor recurso para vocês aí que a gente puder, ok? Beleza. Deixa eu ver se tem. Bom, então se alguém tem mais alguma dúvida, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ok, Breno não tem. Bom, então se ninguém tem mais nada, são 11h12, né? Acho que a gente pode encerrar aqui. Eu vou depois colocar essa segunda metade da segunda parte da aula lá já disponível, assim que ela estiver disponível para mim. Ah, obrigado, Juliano. Estou me cuidando, sim, sabe que eu sou grupo de risco, né? Então, eu estou evitando sair aí o máximo possível. Vocês também, né? Queria deixar essa mensagem aí para vocês cuidarem de vocês, cuidarem dos seus idosos, né? E cuidarem do seu entorno, né? A gente precisa, agora, uns cuidar dos outros, ok? Então, tá bom. Um abraço para vocês aí. Eu vou fechar a gravação aí agora e ainda vou ficar aqui uns minutos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, é só falar, tá bom? Um abraço a todos.